Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um domingo do mês da juventude. Nosso tema de hoje irá tratar sobre nossa base em tempos de crise. Iremos fazer uma leitura em Mateus capítulo 7, que diz assim: Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Neste momento, iremos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por mais uma manhã em que nós estamos na Tua presença, Senhor, e que a Tua palavra nos diz, Senhor Jesus, que mesmo em meio, Pai, a todas as circunstâncias, o Senhor continua sendo bom para conosco, Senhor. Que o Senhor venha falar, Pai, mais uma vez aos nossos corações. Que o Senhor venha alicerçar a Tua palavra, Pai, em nossas mentes. E que possamos, Senhor Jesus, aprender contigo o que realmente devemos fazer, Pai, para caminhar contigo e ter uma caminhada segura, Pai. Que o Senhor venha nos auxiliar, Pai, a cada passo, Senhor. É tudo isso que eu tenho a te pedir. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora render graças ao Senhor através dos louvores. Fala, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, né, meu? Amém. Em nome de Jesus, que esses louvores possam sim tocar o céu, tocar o coração de Deus. Então vamos adorar juntos, cantar esses louvores ao Senhor, amém? Deus abençoe vocês. Clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim, oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, eu me teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar,
direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu, o nosso descanso. Em teus braços é. Fala isso pro teu Deus, em teus braços. Fala isso pra Ele. Em teus braços é. A palavra do Senhor diz que os ouvidos dele não estão tapados, para que não possa ouvir o nosso clamor da nossa oração, nem as mãos dele estão encolhidas, querida, para que não possa te abençoar, te tocar e transformar a sua vida. E assim como nós cantamos essa música, em teus braços é o meu descanso. Descanse no Senhor, descanse teu coração no Pai. Confia no Senhor, todas as suas obras, e Ele sim atenderá o desejo do teu coração. Descansa, pois, o Senhor. Acredita nele. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus Santo. Glória a Deus por esta oportunidade que tivemos de louvar ao nome do Senhor. E agora, dando continuidade, iremos homenagear os pais com o ministério infantil da nossa igreja. Quando eu chorar, um conselho
Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Que Deus continue abençoando vocês. E agora, neste momento, eu quero dizer a vocês: vocês já são inscritos no nosso canal? Se você ainda não é, ative o sininho para receber as notificações dos próximos cultos. E abaixo vamos ter os nossos Instagrams. E nos sigam nas redes sociais e compartilhem com todos os seus amigos, vizinhos e colegas, para que eles possam também acompanhar os nossos cultos. Neste momento, teremos um Minuto Jovem com a nossa irmã Esther. Olá, meus irmãos, graça e paz, amém? Eu vim deixar uma breve reflexão. O sistema sanguíneo é um dos sistemas mais importantes do nosso corpo. O sangue transporta substâncias essenciais para a vida e fundamentais para a manutenção, equilíbrio e o bom funcionamento do organismo. No sangue encontramos células responsáveis pela defesa do nosso corpo contra micro-organismos e qualquer outra coisa estranha que encontrem. E o sangue ele é capaz de curar uma vida, salvar, através de uma transfusão. Mas ele tem sua limitação, que é depender de outros fatores como o bom funcionamento de órgãos e a compatibilidade. Agora, se o nosso sangue, com a sua limitação, é capaz de realizar tais maravilhas, imagine o sangue de Jesus que não tem limite. Não depende de nada, nem de ninguém, que já foi derramado na cruz do Calvário, nos salvou, nos remiu e nos garantiu uma vida eterna com o Pai. Por isso devemos descansar no Senhor, confiar nele. E assim teremos a tranquilidade de que aquele que criou a ciência também nos deu a cura para qualquer tipo de mal, seja ele físico, psicológico, emocional e ou espiritual. Então descanse no Senhor, tranquilize seu coração. Não existe causa que o sangue de Jesus não possa intervir. Glória a Deus pela vida da nossa irmã Esther. E dando continuidade, vamos agora para o nosso momento da pregação com o pastor Aécio, da Igreja Batista Alvorada, em Feira de Santana. Um bom dia para vocês. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos nesta manhã, para continuar celebrando a Deus com essa conferência. E eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Rose, que nos fez o convite, pela vida do pastor desta amada igreja, pela confiança e por essa oportunidade. Queridos irmãos, eu me chamo Aécio, sou pastor de jovens e adolescentes na Igreja Batista Alvorada, e me sinto honrado em poder estar com os irmãos, com as irmãs, nesta manhã. E eu quero poder compartilhar com você o texto da Palavra de Deus, que encontra-se no livro do profeta Abacuque. Abacuque é um profeta menor nas Sagradas Escrituras, e é um texto da Palavra de Deus que está aí logo depois de Naum. Nós temos aí o livro de Abacuque. Nós vamos estar compartilhando nossa base em tempos de crise. Onde está a nossa base, meus irmãos? E no livro de Abacuque, capítulo 1, eu quero ler com os amados irmãos até o verso 11, que nos diz o seguinte, queridos: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me enviarás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte.
Assim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as conquistam, então passam como passa o vento, e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. E eu te peço, Espírito Santo, que nesta manhã, que o Senhor fale ao coração desta amada igreja, que o Senhor fale ao coração desta amada juventude, com a tua graça e com a tua misericórdia. Nos ajuda, Deus, em tempo de crise, a entender que o Senhor continua no seu alto e sublime trono, governando a história de toda a humanidade, e inclusive a história das nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nossa base em tempos de crise, e sobre esse tema eu quero discorrer o que nós acabamos de ler aqui no profeta Abacuque. E é interessante que o livro de Abacuque é o único em gênero por não ser uma profecia dirigida diretamente a Israel. E aí nós vamos perceber que ele é sim um diálogo entre o profeta e entre Deus. Então o livro de Abacuque nos revela a angústia, as inquietações que há no coração do profeta Abacuque, e ele começa esse diálogo com o próprio Deus. Abacuque queria saber por que Deus não fazia algo a respeito da iniquidade que estava ali no meio daquele povo, no meio daquela comunidade. Abacuque faz alguns questionamentos a Deus, e esses questionamentos que Abacuque faz é a respeito da iniquidade que predominava em Judá, e Deus lhe responde, então, que o próprio Deus enviaria o exército babilônico para julgar aquele povo, ou seja, o povo de Judá. E eu acho muito interessante que nós vamos perceber que esta resposta deixou o profeta Abacuque inquieto. Mas por que Abacuque ele fica inquieto? Porque justamente o exército babilônico era um exército perverso, era um exército cruel, era um exército, meus irmãos, pavoroso, que gerava ruínas, destruição, era um exército extremamente maldoso. E Abacuque ele entra em crise com Deus, porque ele via literalmente que os babilônicos eles eram piores em atitudes e em ações do que o povo de Judá. E na cabeça do profeta Abacuque ficavam os questionamentos: como é que pode? Como é que o Senhor, ó Deus, vai julgar o nosso povo, vai julgar o povo de Judá com um exército que é pior do que o povo de Judá? Esse é o grande conflito, esse é o grande questionamento do profeta Abacuque. E ele vai dizer: até quando clamarei eu? Abacuque ora a Deus pedindo-lhe que pusesse fim à iniquidade que reinava entre o povo, do conserto. E Deus, no entanto, parecia não fazer nada, meus irmãos, a respeito dessas queixas e dessas indagações, dessas inquietações do profeta Abacuque. E eu acho interessante que ali estava prevalecendo a injustiça, a destruição dos justos. Queridos e amados irmãos e irmãs, nossa base está firmado onde e em quem nos tempos de crise? A primeira observação que eu quero fazer com vocês nessa narrativa é: o silêncio de Deus, ele é pedagógico. E dos versos 1 até o verso 4, nós percebemos de forma muito clara, muito objetiva, a reação do profeta Abacuque e posteriormente a resposta de Deus. Mas o primeiro destaque que eu faço é que o silêncio de Deus é pedagógico. Deus nos ensina com o seu silêncio. Deus, ele é Deus sobre todas as coisas, queridos. E a grande pergunta é: por que Deus está em silêncio e inativo? Por que Deus aparentemente não está fazendo nada diante de uma situação de caos,
diante de uma situação de calamidade. E é muito interessante porque nós estamos vivendo dias do Covid-19 e muitas pessoas têm questionado por que Deus tem permitido isso. Por que parece que Deus ele está apático dessa situação? Por que parece que Deus não está fazendo nada? E muito semelhante a esses questionamentos atuais, existia um grande questionamento no coração do profeta Abacuque naqueles dias. E meus amados irmãos, o profeta ele viu violência, o profeta Abacuque ele viu iniquidade, ele viu opressão, ele viu contenda no meio do povo, ele viu litígio. E a lei não era imposta, não havia proteção legal para o inocente que era sentenciado como culpado. E onde Deus estava nesses dias de Abacuque? Deus de fato estava em silêncio nesse primeiro momento. Mas até o silêncio de Deus é uma resposta para os nossos corações. E eu acho interessante que parece que o perverso estava prosperando, o justo sofrendo, os filhos de Deus oram, mas parece que as orações deles não fazem nenhum efeito. E na caminhada cristã muitas das vezes é assim. Nós estamos diante do caos, nós estamos diante das dificuldades, nós estamos diante de dias turbulentos e parece que a nossa oração ela não está passando do teto. Parece que Deus não está nos escutando. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã é que o nosso Deus ele é onisciente. Ele conhece o que se passa dentro da minha mente, dentro da sua mente. Ele é um Deus que conhece o que se passa no mais profundo, no nosso âmago. O Senhor, ele conhece todas as nossas aflições. E o silêncio de Deus é uma resposta para o nosso coração. O que me chama muita atenção nessa experiência de Abacuque é que ele questiona, ele está inquieto, e Deus, a priori, estava realmente em silêncio. E nós vamos entender, meus irmãos, que o silêncio de Deus é uma ferramenta que serve para tratar o nosso caráter. O silêncio de Deus é uma grande ferramenta para tratar o nosso caráter. Dos versos 1 ao 4, Abacuque ele está fazendo queixas. Observe quantas interrogações há nesses primeiros versículos. Até quando, Senhor? Por que, Senhor? Por que dessa circunstância? Por que dessa situação? E o próprio Deus está em silêncio. E eu acho muito interessante, meus amados irmãos, que o silêncio de Deus nos ensina. Porque o silêncio de Deus ele é pedagógico. E eu não conheço a tua história, eu não te conheço. Eu não sei quais têm sido os questionamentos, quais têm sido a angústia que tem tomado o seu coração, a sua alma, a sua mente. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus. E Deus é Deus. Independente do caos, independente, sabe, das assolações, das lutas, Deus continua sendo Deus. Nada vai mudar o caráter e a essência de Deus. E isso alegra o meu coração, porque a Bíblia vai revelar Deus como sendo o alfa e o ômega. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o meio de todas as coisas. E ele é o fim de todas as coisas. E é por isso que nós vamos entender o que Paulo vai afirmar em Romanos 8, 28, quando ele vai dizer que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Depois desses questionamentos do profeta Abacuque, a partir do verso 5, Deus ele vai se pronunciar diante de Abacuque. E a partir do verso 5, queridos irmãos, Deus dá uma resposta a Abacuque quando o próprio Deus vai dizer: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Olha que resposta incrível de Deus. Deus estava se dirigindo a Abacuque dizendo: olha, eu vou trazer os caldeus. Eu vou trazer os caldeus. A partir do verso 6, Deus começa a descrever quem era
aqueles caldeus que vinham ali justamente do exército babilônico, da Babilônia. Deus começa a mostrar como é que eles agiriam, como é que seriam atitudes daqueles homens perversos, cruéis, mas aquela nação iria julgar a nação de Judá. Meus amados irmãos, eu acho muito interessante porque essa resposta de Deus gera uma crise muito grande no coração de Abacuque. E eu acho interessante que, independente das crises, Deus, ele governa a história das nossas vidas. Até então, Abacuque não estava entendendo porque Deus estava trazendo a nação tão perversa, tão cruel, para julgar a nação de Judá. Mas Deus, ele sabe exatamente o que fazer. Deus, ele é o criador, ele é o governador da história da minha vida e da sua vida. E eu acho muito interessante que, de fato, Deus, ele estava governando todas as coisas ali no tempo do profeta Abacuque. E nos nossos dias eu posso lhe afirmar que mesmo diante da crise que nós estamos atravessando, Deus continua no seu alto e sublime trono, governando a história das nossas vidas. E quando nós percebemos essa situação, quando nós percebemos essa resposta de Deus, Deus trazendo a nação perversa e cruel para julgar Judá, nós nos perguntamos, assim como o profeta Abacuque também questionou, como é que Deus estava fazendo todas aquelas coisas? Como é que Deus estava fazendo daquela maneira? Meu irmão, minha irmã, não importa o meio como Deus vai usar. O importante é se Deus está no controle de todas as coisas. Porque as formas, os meios, as ferramentas, a multiforme graça que Deus pode usar não nos interessa. O que nos importa é saber se Deus está vendo, se Deus está no controle da minha situação, da sua situação, das circunstâncias que estamos atravessando. E eu me lembro muito bem, eu paro para me reportar a história daquele jovem chamado José. José, ele é humilhado pela sua família, ele é humilhado pelos seus irmãos sanguíneos. E ele perde o afeto dos seus irmãos. Um dos seus irmãos tem a ideia de tentar tirar a sua vida. E Rúben entra pelo meio e vai dizer, não vamos matar nosso irmão. E a história de José nos encanta, meus irmãos, abrindo parênteses aqui, fazendo esse contraponto com a realidade de Abacuque. José, ele então é vendido, nós conhecemos muito bem a história. Mas olha que situação dramática na vida de José. José tinha tudo para ser um jovem frustrado, para ser um jovem, se sentindo derrotado. Ele é vendido como escravo. José chega na casa de Potifar e a Bíblia vai dizer que onde ele coloca a mão, o lugar prospera, ele é abençoado. Mas nós sabemos que José foi tentado pela mulher de Potifar e ele vai dizer uma coisa fantástica, ele vai dizer, olha, jamais eu tocaria em você, jamais eu pecaria contra Deus. José agora ele vai, além das humilhações com seu irmão, ele é acusado de algo que ele não fez, ele vai parar na prisão, e é na prisão que Deus começa a revolucionar, Deus começa a mudar, Deus começa a transformar a vida de José. Meus amados irmãos, com isso nós vamos entender, lá para Gênesis capítulo 39 a seguir, nós vamos entender o final, quando a crise se instala ali no Grande Egito, José se torna a segunda pessoa mais importante do Egito, governador do Egito. Como Deus exalta a vida de José, e talvez se tivéssemos no lugar de José, não iríamos entender por que Deus estava permitindo aquelas circunstâncias na vida de José. Mas o que me chama a atenção é que Deus estava no controle da vida de José. E quando nós voltamos, Deus está no controle da vida do profeta Abacuque, mesmo usando meios que a gente não entende. E quantas das vezes, meus amados irmãos, minhas irmãs, juventude de Itapuã, quantas das vezes coisas nos acontecem que nós não entendemos nem o início, nem o meio e nem o fim. Nós não compreendemos por que tantas reviravoltas, por que tantas injustiças, por que tanta perseguição, por que tanta luta. Talvez no seu casamento, luta na vida conjugal. Talvez você seja um jovem que vivencia crises na sua área emocional, psicológica, crises no relacionamento. Quantos pais, quantas mães vivendo lutas com seus filhos e nós não compreendemos.
De igual forma, o profeta Abacuque não estava entendendo os meios que Deus estava usando. Mas o que eu quero te dizer, na autoridade desta palavra, querido irmão, querida irmã, é que quando nós confiamos em Deus, quando nós descansamos no Senhor, nós podemos ter a certeza de uma coisa: no final das contas, todas as coisas vão dar certas, porque Deus, Ele tem o controle nas suas mãos da minha vida e da sua vida. Ele tem o controle da história das nossas vidas. E eu acho muito interessante que Deus, Ele sempre será a nossa base fundamental em tempos de crise, em tempos de caos. Ainda que estejamos passando vales difíceis na nossa vida, nós precisamos olhar para a palavra e enxergar que Deus está no controle das nossas vidas. E se Ele está no controle, no final das contas, tudo vai dar certo, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Queridos amados irmãos, a segunda verdade que eu quero destacar desse texto é que Abacuque, ele teve uma atitude de aguardar em oração. Vendo todo esse cenário, vendo a resposta de Deus, Abacuque se propôs e se dispôs a aguardar em oração. Ele teve uma atitude de aguardar em oração. Eu quero que você acompanhe comigo o capítulo 2 de Abacuque. Olha que o capítulo 2, do verso 1 até o 4, vai nos dizer. Ele vai dizer o seguinte: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torne-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, ainda que se demore. Espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus estava dizendo a Abacuque: Abacuque, espere. Talvez você não esteja entendendo nada. Talvez você não esteja compreendendo porque os caldeus vão vir julgar a grande nação de Judá. Talvez esteja um conflito muito grande na sua mente, no seu coração, mas espera. Espera e confie, porque eu posso te garantir uma coisa: o justo, ele viverá pela fé. Meu irmão, minha irmã, em tempos de crise, onde está a nossa base? Onde está a nossa confiança? E eu quero te dizer, na autoridade desta palavra, coloque a sua fé naquele que vive, naquele que é o redentor da minha vida e da sua vida. Coloque a sua fé em Deus, porque você contemplará a manifestação de Deus sobre a tua vida, a manifestação de Deus sobre a tua causa, a manifestação de Deus sobre todos os problemas que você está atravessando, que você está vivenciando. E eu acho muito interessante essa palavra que o profeta ele aguarda em oração, e nós vamos perceber que nossa base em tempos de crise é orar e confiar em Deus, porque os planos de Deus são infalíveis. Será que você pode guardar essa palavra no seu coração? Os planos de Deus são infalíveis. Romanos 12:2 vai nos dizer que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, queridos. Ainda que não esteja do jeito que eu e você planejamos, do jeito que nós desejamos, mas a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é agradável e a vontade de Deus ela é perfeita. Eu imagino Deus querendo comunicar isso ao coração do profeta Abacuque. Abacuque, não importa o cenário que você está vendo, que você está atravessando, mas a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E eu acho interessante que o profeta, ele vigia e espera. Ele vai orar, ele vai aguardar o agir de Deus. Queridos e amados irmãos, eu preciso te perguntar nesta manhã, em suas batalhas, em nossas batalhas diárias, o que nós temos feito? Nós temos murmurado? Será que nós temos se desesperado ao ponto de desacreditar na ação de Deus? Ou nós temos orado e confiado nas promessas do Senhor para as nossas vidas? Queridos e amados irmãos, em tempos de crises,
nós podemos orar. Em tempos de crise, nós podemos vigiar e esperar tão somente no Senhor, porque em nossas batalhas diárias, 2 armas estão à nossa disposição e são indispensáveis: a oração e a palavra. Em toda a nossa caminhada cristã, nós precisamos nos firmar na oração e nos firmarmos na palavra. Queridos irmãos, o Senhor deu 3 garantias magníficas a Abacuque, a fim de encorajá-lo e fortalecê-lo nesses dias difíceis. E nós podemos acompanhar no texto, no versículo de número 4, quando a narrativa vai dizer: por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Aqui ainda está o questionamento de Abacuque, mas eu quero compartilhar com você o verso 4 do capítulo 2, quando o texto vai dizer exatamente o seguinte, meus irmãos: eis que a sua alma está orgulhosa, e a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A primeira promessa, a primeira certeza que Deus dá ao coração do profeta Abacuque é que o justo viverá pela sua fé. Essa é uma garantia que Deus está dando ao coração do profeta Abacuque. Então essa garantia é para mim, essa garantia é para o teu coração hoje. O justo viverá pela fé. Ou seja, nós precisamos nos alicerçarmos em Deus pela fé, independente do cenário, independente da crise, independente dos problemas que nos assolam, seja eles dentro da nossa família. Eu preciso entender que pela fé o Senhor vai trazer graça e vai trazer provisão sobre a minha vida e sobre a sua vida. A segunda garantia magnífica que Deus dá ao profeta Abacuque está aí no versículo 14 do capítulo 2, queridos e queridas, quando ele vai dizer: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus estava dizendo a Abacuque: como as águas do oceano cobrem o mar, a minha glória vai ser derramada sobre Judá, sobre esta nação, uma nação que era idólatra, uma nação que era perversa, uma nação que era cruel, uma nação que estava distante da comunhão com Deus. Deus estava dizendo: eu vou inundar com a minha glória essa nação. Sabe o que é que eu enxergo aqui, meus queridos irmãos, nessa garantia de Deus ao profeta Abacuque? É que independente do nosso cenário, independente da realidade da minha família, independente do meu casamento, do seu casamento, independente da condução com os filhos, independente da crise lá no local de trabalho, Deus há de derramar a glória dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, quando eu confio em Deus, eu serei justificado pelas promessas do Senhor, pela graça de Deus. Quando eu aguardo em Deus, quando eu estou em oração, eu posso ter essa certeza que a glória da segunda casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Meus queridos irmãos, essa é a segunda promessa, essa é a segunda garantia, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E em um lugar onde havia ganância, cobiça desenfreada, onde o matar para obter ganho era uma prática comum, a glória do Senhor, onde a bebedeira estava, onde a idolatria estava, a glória do Senhor iria inundar aquele lugar. Mas isso era possível por meio da fé, por meio da confiança nos projetos de Deus. Queridos e amados irmãos, a terceira garantia era que o Senhor, porém, estaria em seu santo templo. O texto vai dizer: o Senhor, porém, está em seu santo templo. Isso nos dá a dimensão do governo de Deus. Isso nos dá a dimensão do cuidado de Deus. Independente do caos que nós estamos vivendo, independente do caos que está estabelecido, Deus, ele permanece em seu alto e sublime trono. Deus está no controle de todas as coisas. E eu gosto muito de uma palavra quando o apóstolo Paulo, em Filipenses 1,6, ele vai dizer: olha, aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la em Jesus Cristo.
Deus começou uma grande obra na minha vida e na sua vida. Independente do que temos passado, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos ajudando. E de glória em glória, nós vamos conseguir ser aperfeiçoados. Seremos certamente contemplados pela manifestação da graça e do poder de Deus. Deus estava mostrando essas verdades ao coração do profeta Abacuque, mesmo em um cenário totalmente desfavorável, queridos irmãos. E eu acho muito interessante que em tempos de crises, nós precisamos crer que Deus continua em seu trono. Em tempo de adversidade, eu preciso entender qual Deus eu sirvo. E nós precisamos compreender que o Deus que nós servimos, Ele é o governador e sustentador de todas as coisas. Meus amados e queridos irmãos, o que me chama ainda a atenção é que no tempo de crise, eu não posso me dar o luxo de querer viver reclamando, viver se queixando da vida. Não, em tempo de crise eu não posso estar murmurando e se lamentando pelo que está acontecendo, mas eu preciso direcionar o meu olhar para o Rei da Glória e entender que Ele pode fazer aquilo que eu não posso fazer, que o impossível somente Ele pode fazer na minha vida, somente Ele pode fazer por nós. A terceira e última verdade desse texto, queridos, é que descansar em Deus é ter a certeza que Ele sempre cuidará de nós. O profeta, ele foi para a torre de vigia, ele foi orar, ele foi descansar em Deus. E quando nós descansamos em Deus, nós podemos ter a certeza que Ele sempre cuidará de nós. Deus pode usar as dificuldades dessa vida para fortalecer a minha fé e para fortalecer a sua fé. E quando nós confiamos plenamente em Deus, nós podemos ter a certeza, queridos irmãos e irmãs, que no final das contas, todas as coisas vão dar certo. Eu quero te levar a uma reflexão rápida. Quantas situações você já passou? Quantas lutas você já atravessou na sua caminhada cristã? Talvez você já se viu em um cenário como o de Abacuque, onde a falta de consideração, onde a idolatria, onde a violência, onde a desigualdade social, onde muitas coisas ruins já veio até você. Mas a pergunta que eu te faço é, de quantas Deus já te fez vencer? E como você está aqui hoje? Você está aqui hoje, isso é prova do milagre de Deus na sua vida. E se você venceu todas as outras, a luta que você está atravessando hoje, em nome de Jesus, você vai conseguir vencer, porque Deus continua sendo o mesmo. Hebreus 13:7 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, Ele não muda. Deus, Ele não muda na sua essência, no seu caráter. E eu acho muito interessante que esse é um tempo que precisamos nos despertar, meus irmãos, minhas irmãs, para a gente não focar, sabe, na crise. Tem muitas pessoas focando no Covid, focando no caos, no problema, na falta de leito, nas dificuldades, mas eu quero te convidar nesta manhã a focarmos no que Deus tem feito, no que Deus é capaz de fazer através da minha vida, através da sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque eu e você, nós somos a resposta para essa geração. Assim como Abacuque foi um profeta, como instrumento de Deus no tempo de Judá, nós somos a resposta para essa geração. Enquanto o mundo está desesperado, a paz que excede todo entendimento está dentro de mim, está dentro de você. Enquanto o mundo está correndo sem direção, nós temos uma direção, a nossa direção é Cristo, o nosso alvo é o Senhor, e em tempos de crise, a minha base e a sua base está em Deus, e é por isso que nós descansamos nele, porque nós sabemos que ainda que chegue aos 45 do segundo tempo, Deus, ele já tem reservado todas as provisões para a minha vida e para a sua vida. E é por isso que nós vamos entender, queridos irmãos, que aquele tempo de Judá, aquele cenário de Judá, o contexto de Judá, era que Judá vivia fundamentalmente de uma economia agrícola. A maior parte do seu sustento provinha de figos, uvas, azeitonas e outros produtos da lavoura, bem como a criação de ovelhas, cabras e gados. E eu acho interessante que nós vamos entender como o capítulo 3 finaliza, como finaliza o livro de Abacuque, capítulo 3 do verso 17.
Até o 19 vai dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Olha como começa o livro, capítulo 1 de Abacuque, com lamentos, com angústias, com aflições. Olha como finaliza o livro de Abacuque, com um louvor a Deus, com uma convicção, com uma certeza. Porque aqui, meus irmãos, Abacuque, ele está confiando no Senhor. Ele está tão somente sabendo que quem estava governando e dirigindo a história da vida dele e da nação de Judá era um Deus todo-poderoso. Entenda isso nesta manhã. Você tem um Pai que é todo poderoso. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele é Senhor sobre todo o universo. E é por isso que Abacuque no capítulo 3, verso 17 a 19, ele faz essa declaração: ainda que falte tudo no campo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, esses versículos representam uma das maiores confissões de fé que encontramos na Bíblia. Abacuque sabia que ele mesmo não tinha força, mas que Deus lhe daria a força necessária para passar pelas provações que tinha à frente. Por que Abacuque está dizendo isso? Porque está aqui próximo do exército babilônico, entrar em Judá e devastar toda aquela comunidade, devastar toda aquela cidade, porque era um exército terrível, era um exército que quando chegava não ficava nada sobrava. E Abacuque previa esse cenário, Abacuque previa essa realidade, mas Abacuque tinha certeza que Deus, ele poderia mudar todo este cenário. Queridos e amados irmãos, a corça era um animal típico da região, de faro apurado, que sentia o cheiro da grama e da água à distância. Quando tudo estava seco, sem grama e sem água, ela captava a sua existência. Geralmente nos lugares altos, no topo das montanhas, dos montes, onde o orvalho era mais forte, com patas fortes e ágeis, ela escalava a montanha e encontrava o alimento. O profeta diz que Deus lhe daria patas semelhantes à das corças fortes, patas fortes de uma corça para escalar as montanhas em busca de comida, e não lhe daria um maná especial, mas capacitaria ele para achá-lo. Sabe o que é que o profeta Abacuque estava dizendo? Ainda que tudo seja devastado, Deus nos dará estratégias para vencermos o tempo de crise e o tempo de caos. Queridos irmãos, nesse tempo de crise, onde está alicerçada a tua fé e a tua confiança? Eu te convido a você colocar a sua fé em Deus e ter a certeza de uma coisa: no final das contas, quando nós servimos a Deus, tudo vai dar certo. Abacuque estava se convencendo dessa realidade. Ele estava tendo consciência que Deus estava no controle de todas as coisas. O grande segredo de atravessar as crises, as lutas, os caos, não é focarmos nas adversidades, mas é entendermos se Deus está no controle das nossas vidas. E eu acho muito interessante as palavras do pastor Isaltino Gomes Filho, quando ele vai dizer que ser fiel a Deus não é ter imunidade contra o sofrimento. Seguir a Cristo não é ter uma passagem de primeira classe por este mundo, servido por garçons de casaca. Todos temos contrariedades e enfrentamos crises. Meus queridos irmãos, nunca fuja das dificuldades da vida, porque Deus quer usar essas dificuldades para fortalecer a minha fé e a sua fé. Nunca duvide às escuras do que ouviu em plena luz. O justo viverá pela fé. Em tempos de crise, se a nossa fé estiver firmada em Deus, tenha certeza de uma coisa: o justo viverá
pela fé. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem atravessado, mas guarde essa certeza no seu coração. O justo viverá pela fé. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações e que Deus continue abençoando a minha vida e a sua vida. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Ó Pai, eu sei que os teus planos são maiores do que os nossos. Eu te peço que o Senhor continue abençoando a vida desta amada igreja, PIB de Itapuã. Que o Senhor continue derramando da tua graça e do teu poder sobre a vida da tua igreja, sobre a vida, Deus, do teu servo, pastor desta comunidade, sobre a vida da liderança desta igreja. E nos ajuda, Senhor, em tempos de crise, a entender que a nossa fé deve estar alicerçada no Senhor, pois o justo viverá pela fé. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando e derramando da tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Pela fé foi o universo formado. Pela fé do vazio foi criado. Pela palavra de Deus. Pela fé somos justificados.
suas mãos ao Senhor. Feche os seus olhos. Levantamos nosso olhar a Jesus, autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar em Jesus. Somente em ti, Jesus. És a nossa rocha inabalável, Senhor. E nós colocamos a nossa confiança, os nossos olhos em ti. Colocamos os nossos olhos em ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai amado, que não venhamos nos distrair com as circunstâncias, com a glória passageira dos homens, com coisas que são tão pequenas, perto do reino inabalável que está para vir, que virá e que já está aqui em cada um de nós. Senhor, nós oramos que o Senhor ajuste o nosso foco, ajuste o foco da tua igreja nestes dias. Senhor, dias em que tantas vozes têm sido ouvidas. Senhor, dias em que tantas opiniões tão diversas têm sido ditas. Senhor, dias de tantas críticas, de tanta dureza de coração. E ao mesmo tempo dias de tanta miséria espiritual. Senhor, nós clamamos. Atrai os nossos olhos a Ti, Senhor, como nunca. Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, atrai os nossos olhos a Ti. Captura o nosso olhar, o nosso coração. Que não sejamos movidos pelas circunstâncias. Que não venhamos nos escandalizar de Ti quando o Senhor começar a abalar os céus e a terra e as nossas vidas. Nós queremos estar firmes em Ti, Senhor, firmes em Ti, Jesus, firmes em Ti, firmes em Ti, firmes em Ti, na certeza de que aquele que está em Ti, aquele que permanece em Ti não será abalado. Faz isso em nós, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Ele vem rasgando o céu.